quero fazer algumas reflexões sobre 2025 e sobre 2026, sobre o que vai ser 2026 aqui, não no sentido muito amplo, político, mas no sentido mais pessoal, né? Fazendo um recorte aqui de pessoalidade, de introspecção. Eu sou um forte defensor da introspecção. Eu acho que o que eu sempre costumo falar, a gente está nessa moda hoje, né, de que todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo precisa fazer terapia, e eu não concordo com isso, né? O que eu falo já há muito tempo é que o que as pessoas precisam não é de terapia, é de autoconhecimento e vergonha na cara. Né? É uma expressão bem brasileira, mas que as pessoas não estão mais utilizando, né? Vergonha na cara. O que significa vergonha na cara? Né? Vergonha na cara é no duplo sentido do termo aqui. É você olhar para si próprio, né? Perceber os seus vícios, os seus defeitos, os seus fantasmas e enfrentar eles, os seus medos, a sua vergonha, que todo mundo tem, né? Eu vou dar meu exemplo pessoal aqui. Como eu já falei, eu tenho essa coisa com autoconhecimento, eu estou desenvolvendo uma tese sobre, não tese acadêmica, uma tese mais aberta, né? Mais livre sobre autoconhecimento e pensamento crítico. E uma das tarefas para quem pretende, existem várias, né? Eu estou elaborando isso, existem várias, mas uma das tarefas que as pessoas podem fazer, já num estágio mais avançado de maturação, para obter autoconhecimento, é fazer o seguinte experimento. Escreva de forma numerificada, de preferência, as suas principais qualidades, as suas principais virtudes. Né? E depois escreva os seus principais vícios, seus defeitos, suas más qualidades. De forma honesta. De forma honesta. Pegue uma caneta, um lápis, ou então digitalmente, e comece a escrever de forma numerificada. 1, 2, 3, 4. Né? Eu fiz isso recentemente e me deu um certo start, assim. Né? Mudou bastante a minha percepção, a minha autopercepção. Que eu já estava construindo isso, mas mudou bastante. Né? Eu fui colocar minhas qualidades, não vou entrar em detalhes aqui, mas sim, deu cerca de 15 qualidades. Né? 15 virtudes, digamos assim, que eu enquanto pessoa tenho. E os vícios, sabe quanto deu? 69. 69 vícios. 69 problemas, digamos assim. E na medida que eu fui escrevendo, você vai meio que morrendo e renascendo. Né? Você vai sentindo um extremo desgosto, um extremo constrangimento, né? Como você é fútil, como você é patético. Né? É muito difícil. Isso, eu acho que isso é parecido com terapia. Né? As pessoas confundem terapia com relaxamento, com desabafo. Né? E ao contrário. Né? O que eu entendo de terapia é você vai se desfazendo para se reconstruir. Né? A função da terapia não é passar a mão na sua cabeça. No meu caso, que defendo o autoconhecimento, é parecido com isso também. Então, assim, na medida que eu fui escrevendo, eu falei 69, né? 69 problemas. Na medida que eu fui escrevendo, eu fui sentindo um mal-estar muito grande. Né? Eu fiz isso há uma semana, eu acho, há 5 dias por aí. E desde então eu estou bastante reflexivo sobre isso, sobre o que é que eu estou fazendo da minha vida. Né?
E aí, quando eu falo vícios e virtudes, não estou falando no sentido moralista, não. Estou falando no sentido concreto. Né? O mal, falando aqui dos vícios, né? O mal que você fez para os outros e que você fez para você próprio. O mal que você faz para os outros e que você faz para você próprio. Né? E você reconhecer isso de maneira séria. Né? De maneira séria. Não simplesmente, eu tenho esse probleminha aqui e vai enrolando. Isso já é um vício, que é a procrastinação, a enrolação, o acúmulo, né? O acúmulo de problema. Então, é interessante pensar isso porque, na medida que você escreve as virtudes, você vai se sentindo bem, mas elas rapidamente são anuladas pelos vícios. Rapidamente. Rapidamente. Né? Como eu falei, 15 para 69 é 4 vezes mais os vícios. Né? E é uma tarefa diária. É uma tarefa diária. E aqui, sem essa baboseira, a gente está no final do ano, está, né? No final de 2025. Hoje é 25 de dezembro, Natal, né? E não é essa baboseira de, não, o próximo ano, 2026, eu vou mudar. Eu vou começar. Não. Esqueça isso, pô. Se é para você mudar, comece agora. Foi isso que eu fiz, inclusive. Né? Eu estou um pouco afastado das redes sociais, né? E eu vou passar um tempo fora das redes sociais, porque eu quero focar nessas 3 questões. Né? Eu quero, primeiro, resolver melhor as questões do mestrado, do meu mestrado, né? Que eu tenho que entregar até março. Né? Eu tenho que ler uma porrada de coisas. Eu simplesmente, esse é um dos meus principais vícios, né? Tá no meu top 10 vícios, que é procrastinação. A grande desgraça da minha vida, eu diria, é a procrastinação. Então, eu procrastinei. E agora eu tenho que reler e ler várias coisas, né, para fechar melhor a minha dissertação, né, de mestrado. Isso, os próximos 100 dias. Né, os próximos 100 dias eu tenho que ler, reler, assistir alguns vídeos, reassistir alguns vídeos, porque eu estou estudando alguns canais, né, no YouTube. Elaborar, mandar para o meu orientador, ver qual é a orientação dele. Enfim, inclusive ele me pediu para mandar um texto para ele até 31 de dezembro. Eu não vou mandar. Né? Eu não vou mandar. Eu disse, não, eu entrego antes, eu falei, né? Durante a orientação. Eu vou mandar antes. Eu não vou. Inclusive, eu acho que eu vou mandar uma mensagem para ele aqui já já, perguntando se eu posso estender isso até, sei lá, a segunda semana de janeiro, né? Porque realmente eu enrolei muito. Eu enrolei, e é o que eu falei, isso é um dos meus principais vícios que eu quero abolir essa merda. Definitivamente. Né? Seja por causa do YouTube, seja por causa do Instagram, que são 2 coisas que eu perdi muito tempo, mas principalmente o YouTube, né? Dessas grandes plataformas, a grande desgraça da minha vida foi o YouTube. Né? O que eu sempre digo, o que eu falo há muitos anos é, se não fosse a procrastinação, né? Provavelmente eu já saberia uns 4, 5 idiomas, já teria prosperado muito mais enquanto pessoa e do ponto de vista financeiro, provavelmente já teria, digamos assim, uma casa própria ou morando só, alguma coisa assim. Enfim, só eu sei o quão eu sou responsável pela minha miséria hoje. Né? E a procrastinação, a enrolação, o acúmulo de problemas, né? E covardia também. Né? Então, eu quero dar um basta nisso. Né? Quero dar um basta. Eu acho que, para mim, já deu. Assim, realmente, eu cheguei a fazer essa lista de defeitos, né? Como eu falei, 69.
É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E isso me deu um tapa, né? Um tapa assim. Então não é nem que 2026 vai ser diferente. Não, agora já está sendo diferente. Agora, não tem essa de esperar a próxima semana, o próximo ano. A realidade é agora. E essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui, porque e essa é a sugestão que eu gostaria de fazer para as pessoas, né? Que façam isso. Façam isso. Como eu falei, eu tenho toda uma construção sobre autoconhecimento, junto de pensamento crítico, que eu ainda quero. Eu quero expor melhor isso, eu quero elaborar de forma mais fechada. Mas eu só vou conseguir fazer isso de forma mais plena quando eu terminar o mestrado, né? Que vai ser lá para março, né? Fevereiro, março, mas em abril eu ainda tenho que resolver algumas coisas de apresentação, de projeto, Mas enfim, mas é essa coisa de você fazer uma lista, colocando de forma honesta. O que significa de forma honesta? É você jogar fora os tabus, jogar fora os seus traumas, né? Os seus traumas, e elaborar as coisas. As pessoas sempre confundem você reconhecer as suas virtudes, as suas qualidades, com se achar, né? Se achar o fodão. São coisas diferentes, né? São coisas bem diferentes. Por exemplo, dando um exemplo musical aqui no Brasil, né? Você tem o Kiko Loureiro. Kiko Loureiro, que já foi o guitarrista do Angra, é um grande guitarrista. Né? Se o Kiko Loureiro chegar e falar assim, não, eu não toco bem não, eu sou mediano, assim, vai tomar no seu cu, pô. Né? O cara sabe que ele é bom. O cara sabe que ele é bom. Ele fala assim, não, eu sou um bom guitarrista, eu fiz um bom trabalho, eu me esforcei o máximo, tenho muito o que aprender, né? Tenho muito ainda o que fazer, mas eu tenho qualidade, eu tenho virtude. Né? O que é muito diferente dele chegar, né, falar isso é muito diferente dele chegar aqui e falar bom, Ed Van Halen, Steve Vai, esses caras são lixo perto de mim. Eu sou o melhor guitarrista do mundo. Isso é você, né, se colocar no patamar acima dos outros e se achar o fodão. Né, ficando estático, inclusive. Né, que é o que acontece com muitos músicos. Né, os caras eles se acham tão bons por causa da fama, né, que os caras deixam de estudar, deixam de se aprimorar, deixam de se desafiar. Então, são coisas diferentes. Né? Quando eu falo de você fazer uma lista, escrevendo as suas virtudes, eu estou falando do ponto de vista moral, do ponto de vista cognitivo, intelectual, né? Do ponto de vista da comunidade, da comunicação. Né? Só que, claro, para fazer isso é necessário que você tenha um autoconhecimento. E para você ter autoconhecimento, essa é a primeira premissa. Né? Para ter autoconhecimento, é necessário ter conhecimento. Né? Para ter autoconhecimento, é necessário ter conhecimento. Conhecimento de quê? Da realidade de uma maneira geral. Porque você não está isolado no mundo. Esse é um dos primeiros erros, já dando spoiler aqui, né? Esse é um dos primeiros erros das pessoas quando vão buscar autoconhecimento. Elas confundem autoconhecimento com solipsismo. Né? Solipsismo é essa ideia de que a realidade objetiva não existe, só existem as experiências do sujeito, né? do sujeito solipsismo. E não é isso, autoconhecimento não é isso. Eu já falei, a premissa básica do autoconhecimento é de que existe uma realidade, né, objetiva, intersubjetiva, subjetiva, que se relaciona e você pode conhecer
conhecendo essa realidade, você vê, bom, o que é que isso diz sobre mim? Dando um exemplo básico, eu sou moçoroense, sou de Mossoró, né? Logo, eu sou potiguar, sou norte rio-grandense. Logo, eu sou nordestino. Logo, eu sou brasileiro, logo eu sou latino-americano. Ou seja, ser moçoroense implica em ser latino-americano. Agora, o que significa tudo isso? O que é que ser moçoroense, ser potiguar, ser nordestino, ser brasileiro, ser latino-americano diz sobre mim, diz sobre a minha pessoa? Para eu responder isso, eu preciso saber alguma coisa de Mossoró, né? Do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Brasil. Entende? Então, assim, autoconhecimento, para mim, é a coisa muito mais profunda. Porque ela pressupõe conhecimento. Quanto mais você conhece, você se vê reconhecido ou não. Se vê reconhecido ou não dentro desse mundo. Por isso é fundamental para quem busca autoconhecimento, primeiro buscar conhecimento. E aí você adota uma visão mais introspectiva. Como o exemplo que eu dei aqui. E você reconhecer as suas qualidades e os seus vícios. Né? E a partir do momento que você reconhece as suas qualidades e vícios, e aí, você vai fazer o quê? Porque o autoconhecimento não é simplesmente uma constatação. É uma implicação também, uma implicação moral. Uma vez que eu sou bom nisso, e aí, o que é que eu vou fazer sobre isso? Eu vou reafirmar, eu vou negar, eu vou ignorar? Uma vez que eu tenho esse e esse problema, esses e esses problemas, eu vou fazer o quê? Vou ignorar? Vou endossar? Vou tentar superar isso? Então, eu já era introspectivo, né? Depois de fazer esse teste, esse experimento de anotar qualidades ruins e boas, eu fiquei mais ainda, né? Fiquei mais ainda e eu percebi o quanto uma coisa que eu já sabia, né? Que eu perdia muito tempo na internet. É aquela coisa, né? A internet é aquele lugar onde você pode aprender italiano, russo, árabe, mandarim, inglês, português. Você pode ler os grandes clássicos da literatura, da sociologia, da filosofia. Você pode aprender geologia, física, química, biologia. Você pode aprender sobre maquiagem, moda, costura, agricultura, carro, moto, mecânica, fabricação de, de brinquedo. Você pode aprender porrada de coisas. A internet tem um grande potencial emancipador. Ou você pode ficar perdendo tempo vendo meme no TikTok, no Instagram, né? Fica sendo consumido por vídeos inúteis no YouTube, como eu passei anos. Cara, eu não jogo tudo fora, né? Muita coisa que eu vi no YouTube de extensão, né? De entretenimento, tem coisas interessantes que você realmente extrai alguma coisa ou coisas que são divertidas, né? Mas existe uma diferença entre entretenimento e distração. Essa é uma desgraça da nossa época, né? Essa é uma grande desgraça. Entretenimento é uma coisa, veja, eu vou almoçar e vou assistir um canal de pegadinha. Ponto. Isso é entretenimento. Não há nenhum problema com isso daí. Eu não estou fazendo aqui uma crítica boçal. Do tipo, não, a internet é só para você estudar. É para você se engrandecer enquanto ser humano. Não. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que as pessoas elas são consumidas como eu fui, como eu sou ainda, consumido por um monte de baboseira, né? E quando você percebe isso, eu já percebia, eu já sabia disso, eu já sabia, né? Mas é uma relação muito doentia, né?
É uma relação muito doentia. É aquele casal que sabe que o relacionamento é uma bosta, mas eles não terminam e nem conversam sobre. Então é isso, a minha relação, primeiro com o Facebook, né, com as redes sociais de maneira geral, mas sempre foi uma relação de amor e ódio. Né? Quem já me viu nas redes sociais, desde o Orkut, sabe muito bem que eu tenho essas temporadas de desaparecer. Né? Simplesmente desaparecer por 2 semanas, por um mês, por 6 meses aí. Porque é exatamente por causa dessa que eu tinha essa percepção mais drástica. Quando eu percebia o quão eu estava perdendo tempo, energia, saúde, eu tinha uma tomada de decisão drástica. O último foi quando eu entrei no mestrado. Né? Eu entrei no mestrado em março de 2024 e eu desativei. Durante 6 meses, 5, 6 meses, desativei o Instagram. Né? Agora eu não acho que eu não vou desativar o Instagram, mas eu estou muito desgostoso. Pelo menos esse começo de ano, né, esse final de ano e começo de ano, eu vou evitar. Eu vou evitar utilizar. O próximo ano vai ser ano de eleição, vai ser um caos, caos, deepfake, inteligência artificial, fake news, terrorismo psicológico da direita e da esquerda, imprecisão dos candidatos de direita, né? Vai ser, na esquerda vai ser Lula e ponto final, né? Mas eu tô com muita coisa na minha cabeça. Como eu já falei, eu tenho esse projeto que realmente é um projeto que eu vou fazer aqui no YouTube, né? E talvez em outras plataformas, eu tenho que ver isso melhor. De criar eu ainda estou elaborando isso, né? Mas assim, de criar realmente uma educação alternativa, né? Eu sou formado em filosofia, eu estou fazendo mestrado em ciências sociais, né? Eu tentei fugir, desde que quando eu entrei em biologia em 2014, eu tentei fugir da docência, né? Quando eu entrei em biologia, eu fiz bacharelado, não licenciatura, exatamente porque eu não queria ser professor. Quando eu entrei em filosofia, eu queria ser professor de ensino médio, mas acabei no estágio ficando desgostoso. Aí fui para tradução, tentar trabalhar com tradução, né, de inglês, português, português, inglês, essa coisa da língua, né, que também é um assunto interessante, que eu me interesso. E depois tentei fazer concurso, procurei emprego também em escola, de forma temporária, mas não consegui, enfim. E aí entrei no mestrado, consegui bolsa. E aí a conclusão que eu cheguei é o seguinte: não é que eu não quero ser professor. Não tem como fugir, eu não tenho outra. O meu destino é esse, o meu chamado é esse. Não adianta fugir. Né? Quem tem uma vocação mais para o pensamento tem que ser professor, não adianta, não tem para onde fugir. Eu tentei fugir, mas a docência, a educação me pegou. Né? E aí a conclusão que eu cheguei é de que não é que eu não quero ser professor. Eu não quero ser subexplorado. Eu não quero ser ratinho de um sistema fudido que não respeita os professores, nem os alunos, nem a direção, nem os pais, nem a sociedade em geral, dentro dessa institucionalidade. Esse é o discernimento que eu. Essa é a conclusão que eu acabei chegando, né? Eu estou fadado a ser professor. Estou fadado a ser um educador, um mestre. Né? Essa é a minha vocação, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Né? Quem tem esse pé
na ciência, na filosofia, no pensamento, enfim, e correlatos, né? Esse é o mundo, né? Esse é o mundo. Porém, não necessariamente nesse sistema que está aí. Esse é o pulo do gato. E aí, uma das minhas bandeiras é o seguinte: para quem pretende ser professor, para quem está no primeiro ano de licenciatura, para quem está terminando, para quem já é professor, né, de uma escola e tal, e sabe como é que está a situação caótica e dramática da docência no Brasil, o que eu digo esse é um dos meus lemas: não desista da educação. Desista do sistema educacional brasileiro. É isso. É isso. É isso que eu defendo hoje. Já passou da hora, isso já acontece de certa forma, né? Mas já passou da hora de se criar formas alternativas de educação no Brasil. Novas redes educacionais. Porque não adianta você esperar que o governo, o Estado, os sindicatos, etc., se mobilize para transformar positivamente a situação dos professores no Brasil. Isso não vai acontecer tão cedo. Né? Então, essa coisa de apagão dos professores, né? Se fala sobre isso, o risco de apagão dos professores no Brasil. Ora, isso é inevitável. É inevitável. Quem é professor quer deixar de ser professor. Eu vi isso pessoalmente. Eu vi pessoalmente isso. Quem não é professor nem pensa em ser. Percebe o nível de caos? Professores querendo fazer direito, psicologia, documentário, qualquer coisa para fugir da docência. Mas não é a docência, é o sistema. Entende? Não é a docência, é o sistema. É a direção, né? É a direção, é a maneira como as escolas estão estruturadas, que o currículo, que os alunos estão ali. Não é a educação, não é a docência que é o problema. É o sistema, né? Se você perguntar aos professores, faça assim, o top 3, né? Coloque de forma hierárquica. Como é que você hierarquiza os problemas da docência? Salário, né? Salário baixo, no caso, desrespeito e excesso de trabalho. Você pode ter certeza, o salário está lá embaixo. Não é a principal reclamação dos professores. Não é. Não é. Por quê? Porque ganhar pouco, muita gente ganha, pô. Muita gente ganha pouco. Né? Quem trabalha em posto, atendendo os motoristas e tal, ganha pouco. Muita gente ganha pouco, mas não tem tanta reclamação, tanta gente doente, adoecida, como na docência. Por que será? Superexploração e falta de respeito. Os professores trabalham muito, né? E não têm o devido mérito. Os alunos não estão nem aí. Aquela velha história, né? Eu escuto isso desde que eu estava no ensino médio. O professor finge que dá aula, os alunos fingem que estão escutando. É um grande teatro, um grande nada. A escola. Né? A escola e muito do ensino superior. Embora o ensino superior seja muito melhor, né? Seja bem melhor. Em termos de respeitabilidade, de salário, né? Embora também os professores trabalhem bastante, né? É muita coisa, cara, muita coisa. O professor é muito sobrecarregado. Mesmo do ponto de vista do salário dos professores no ensino superior, é muita coisa. É muita coisa para resolver. Né? Eu vejo isso com o meu orientador.
O cara, né, além de ser professor da graduação, ele também está no mestrado e está orientando 5 pessoas. Aí também está orientando outras na graduação. Aí tem prova para fazer, tem congresso, tem que escrever artigo. E aí, como é que fica a vida pessoal desse cara, pô? Compensa mesmo, né? Então, assim, essa situação da educação no Brasil e no mundo, né? No mundo. Existe país melhor do que o Brasil nesse aspecto, mas assim, eu acredito que as pessoas já buscam educação de forma alternativa. Na verdade, isso é outro clichê de você escutar aqui na internet, de que a pessoa, que foi o meu caso, inclusive, né? Foi o meu caso, de que você só realmente conheceu o que realmente é estudar depois que saiu da escola. Eu desenvolvi o gosto pelo estudo na escola, mas não por causa da escola. Não por causa da escola. Nada a ver com a escola. Foi por conta própria mesmo, né? Assistindo documentários, escutando música, uma série de coisas foi acontecendo e eu desenvolvi gosto pelo saber, pelo conhecimento. Mas se não é raro você escutar pessoas falando de que só depois da escola que começou a gostar de estudar, ou que vê a importância do estudo. Por quê? Porque a escola, né, a pergunta de 1 bilhão de euros, chegue para cada brasileiro e pergunte: o que é que você aprendeu na escola? Eu tenho certeza absoluta que as respostas vão variar nessas duas. Primeiro, nada, não aprendeu nada na escola. E segundo, respostas altamente heterogêneas, completamente desencontradas. Você não vai ter um padrão. Não vai ter um padrão. Não, eu aprendi a diferença entre química orgânica e química inorgânica. Eu aprendi a diferença entre uma planta simpodial e uma planta monopodial. Eu aprendi a distinguir entre briófitas e pteridófitas. Eu aprendi a diferença entre a física clássica e a física contemporânea. Eu aprendi o básico de biologia evolutiva. Eu aprendi o que é conjunto em matemática. Eu aprendi sobre territorialidade em geografia e sobre a Primeira e a Segunda Guerra nas aulas de história. Não tem consenso, não. Mas a maioria das pessoas vão dizer, nada, não aprendi nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque a escola, esse é um problema, a escola é inútil de maneira geral. É muito triste, isso é muito lamentável. Você viver num país onde a escola não serve para nada, de maneira geral. Tudo depende dos alunos individualmente. Só que individualmente vem do contexto familiar, né? Do quão a família vai incentivar o estudo, etc. e tal. Então, uma coisa que poderia acontecer nas escolas, deveria acontecer nas escolas, eu acho que até tinha isso, que é fazer testes de vocação, né? Testes de vocacionais. Eu acredito piamente em vocação. Existe vocação, né? O que não significa uma vocação apenas. É bom frisar, né? Aquela pergunta hedionda que as pessoas gostam de fazer às crianças, né? Ou gostavam de fazer às crianças. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando virar adulto? Essa pergunta é uma aberração completa, né? Primeiro porque as crianças não sabem porra nenhuma sobre a sociedade. Como é que a criança vai saber isso daí? Não, eu quero ser médico, quero ser bombeiro, quero ser policial. Só que o cara não sabe nada sobre ser médico, ser bombeiro, ser policial.
sobre pagar conta, sobre prestação de conta, sobre imposto, sobre viver em sociedade, sobre as consequências daquela profissão. A criança não sabe de nada, pô. Você não tem que perguntar isso para a criança, não. Né? Você tem que interpelar os adolescentes sobre isso daí, direcionando eles. Como eu falei, nos testes de vocação é muito fácil você fazer isso, inclusive. Né? Por exemplo, um dos critérios é você pensar de maneira negativa. Né? Isso serve para várias coisas. Por exemplo, antes de você saber o que você quer, o que você não quer. O que você não quer. Então, por exemplo, 2 áreas que eu definitivamente nunca trabalharia na minha vida, né? Aliás, 3, né? Que eu nunca trabalharia na minha vida. Primeiro, área da saúde. Isso aí está descartado de primeira. Então, assim, enfermagem, técnico de enfermagem, medicina, psicologia do ponto de vista clínico, fisioterapia, acho que são essas, né? Sei lá, terapias alternativas. A área da saúde não é comigo. Então, assim, já descarta. Não é para você, então já descarta isso daí. Áreas ligadas à alimentação. Você alimentar os outros. Culinária, gastronomia, nutrição, talvez. Já não é comigo também. Né? Alimentar os outros? Puta que pariu, nada a ver comigo. Né? É um tipo de responsabilidade que eu não quero. Né? Alimentar os outros, né? O paladar e a satisfação dos outros depender de mim, né? É um tipo de coisa que eu não quero. Né? A terceira, teatro. Ser ator. Trabalhar em teatro, em cinema, em dramaturgia. Não é para mim. Definitivamente. E por aí vai. É muito fácil, né? É muito fácil fazer esse teste. Você chega para cada cidadão, né, e demonstra assim, de maneira concreta, porque também existe equívocos. Existem equívocos, né? Sobre é por isso que existe muita desistência também, né? Muita gente desiste de fazer um curso. Por exemplo, eu sou um exemplo típico disso daí, né? Eu gostava e continuo gostando, continuo amando biologia. E eu entrei no curso de biologia, né? Mas no curso de biologia eu acabei percebendo que eu gosto de biologia. Biologia é fascinante, completamente fascinante. Mas eu quero ser um acadêmico biólogo? Não, definitivamente não. E esse é o problema de você ser jovem incauto, né? Você tem só um desejo, você tem só um gosto e você segue. Se der, deu. Se não der, fudeu. É assim que funciona. Então, assim, eu entrei no curso de biologia, mas eu não tinha muita clareza sobre o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria, se for para escolher aí, trabalhar com plantas. Né? Até hoje, se eu fosse trabalhar com biologia, eu trabalharia com plantas. Não com animais, não com micro-organismos, mas com plantas. Né? O ambiente botânico, assim. Mas o fato é que o meio acadêmico, esteticamente e de forma laboral, não me atrai. Né? O meio acadêmico me interessa como estudante. Né? Como estudante, como expositor, digamos assim. Agora, o resto, as burocracias acadêmicas, os ritos acadêmicos, as obrigações, nada disso me interessa. Né? Só que eu só percebi isso lá no curso. Né? O que me interessa na academia é o conhecimento. Então, mas assim como eu entrei no curso de biologia e vazei, porque eu percebi que não era bem isso, né,
que eu queria e tal. Outras pessoas são assim também. Esse é o problema de você ser jovem e incauto, né? Você tem só o desejo, mas não tem um conhecimento concreto, real, né? Então, por isso que eu admiro esses jovens que, né, que o cara já sabe o que quer. Né? O cara sabe o que quer. O cara é adolescente e sabe o que quer. Eu vou fazer direito, fazendo direito, vou fazer concurso para ser juiz, porque meu sonho é ser juiz. Enquanto eu não for juiz, eu não vou descansar. Esse é o meu objetivo. E ponto. O cara está há 15 anos tentando ser juiz. E eu conheço um ex-colega meu que está nesse caso, né? Que estudou comigo no ensino médio. E ele, desde o ensino médio, ele fala, eu quero ser juiz. Né? Desde 2013, pelo menos, ele fala isso. Até hoje não conseguiu ser juiz, mas ele está estudando. Está estudando para ser juiz. Ponto. Esse é o objetivo do cara. Ele não se desviou, digamos assim, né? Então, sim, voltando para essa coisa da vocação, né? Eu acredito piamente em vocação. E isso deveria ser feito nas escolas. Teste de vocação. Inclusive, né, nas universidades também. Né? O máximo que existe são essas coisas de você levar os alunos no ensino médio para conhecer os cursos na universidade. Isso existe. Isso é bom, isso tem que existir. Né? Eu lembro até de um ex-colega meu também, que ele queria fazer matemática. Né? Queria fazer matemática, ele foi conhecer o curso de matemática e desistiu de ser matemático. Enfim, mas é isso. Você tem que ser confrontado com a realidade. Esse é o problema da maioria das pessoas. Elas têm só um desejo, né? Elas têm só um desejo, tal, né? Ou o meu caso, né? Que eu tenho essa vocação mais intelectual, mas eu não consigo me encontrar de forma institucional, né? Então, o que eu sei desde o começo, desde o começo eu sei, que eu sempre tive pavor, sempre me causou mal-estar ser funcionário de alguma coisa. Funcionário público, funcionário de uma empresa, ser empregado de um negócio, assim, eu sempre achei isso muito desgostoso. A minha cabeça nunca foi de competição ou de cooperação, mas sempre foi autônoma. Né? O meu direcionamento é para a autonomia. Eu já tive várias ideias ao longo desses 10 anos, 10, 11 anos, foi quando eu comecei a jornada acadêmica, né, digamos assim. Já tive várias ideias aí. Né? Mas só agora eu estou conseguindo consolidar realmente o que eu quero. Por quê? Porque eu estava me encontrando. Né? Eu estava me encontrando, realmente eu estava batendo cabeça. A vida vai acontecendo, né? Você tem um direcionamento, mas a vida vai dando rasteira em você. É isso que eu quero. E a vida? É isso que você quer? Mas agora você vai para cá. Né? É isso que você quer agora? Mas agora você vai para cá. É isso que você deseja? Mas a vida implica outra coisa. Impõe outra coisa. A vida acontece. Né? A vida se impõe na sua cabeça. Ele não está nem aí para os seus desejos, as suas aspirações. E aí junta isso com covardia, futilidade, procrastinação, que eu chamei aqui de vícios. Né? E aí agora, o meu projeto, até pelo menos metade do ano que vem, é focar primeiro essa coisa mais introspectiva e pessoal, de resolver os meus demônios, né? Problemas familiares, problemas pessoais, problemas morais, e colocar esse projeto para frente.
né, onde aqui o YouTube vai ser importante para isso, mas não apenas, que eu quero dar uma contribuição para a sociedade brasileira, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do pensamento crítico verdadeiro, pensamento crítico pleno. E aí eu vou explicar o que significa isso em outros momentos, né? Porque a minha tese basicamente é o seguinte: não existe pensamento crítico pleno, e aí eu explico o que significa plenitude, algo genuíno, sem autoconhecimento. E não existe autoconhecimento pleno sem pensamento crítico. A minha tese é essa. E aí eu quero escrever e fazer aulas de maneira dinâmica sobre isso, junto de um projeto educativo alternativo, né? Onde as pessoas possam, de maneira híbrida, eu não penso em fazer só algo digital, né? Eu penso realmente em fazer algo, isso mais para o futuro, né? Criar minha própria escola, talvez, entendeu? Criar meu próprio instituto. Porque, como eu já falei, a minha tendência é essa, é ser autônomo, né? Eu não tenho, eu não tenho esse direcionamento para ser funcionário de maneira definitiva, nem para ser competitivo, né, a competição do mercado, e nem para ser cooperativo. Cooperação depende, né? Mas assim, de maneira geral. Então, é isso. Essas são as reflexões que eu gostaria de deixar aqui, ligado à educação, ligado a pensamento crítico, ligado à introspecção, ligado a autoconhecimento. Esse ano, para mim, foi um ano... Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu de muito bom, fora isso. Fora essa questão que eu coloquei de você reconhecer os vícios, né? De reconhecer os seus problemas e, a partir disso, bater na mesa e dizer, não, agora eu vou deixar de enrolar e vou mudar, né? Por exemplo, uma discussão que se faz no Brasil, do ponto de vista ideológico político, entre direita e esquerda, é esse debate sobre prosperidade, né? Prosperidade econômica. A esquerda tende a colocar a questão da desigualdade e da injustiça social, que barra a prosperidade das pessoas. E a direita tende a utilizar um argumento mais individualista e moral. Só que os dois estão certos. Esse é o ponto. Os dois estão certos, né? Só que vai depender do contexto. Então, assim, sim, a esquerda está certa em dizer que a ideia em geral, a ideia geral de meritocracia é uma fraude, né? Basta se esforçar e tudo vai dar certo, não sei o que, acorde cedo, né? Seja ético, seja virtuoso, que você vai prosperar. Não é bem assim que a banda toca. Porém, a direita está certa em dizer que as pessoas são realmente viciadas, as pessoas têm grandes problemas morais, covardia, comodismo, existe tudo isso. Existe isso. E eu sou a prova viva disso. Consigo distinguir. Eu consigo distinguir o que é fruto do contexto social que eu vivo, do que é a minha miséria, do que é a minha responsabilidade. Como eu já falei, procrastinação, covardia, né? Enfim, tantos problemas. Eu sei muito bem o quão responsável eu sou pela minha miséria, pelos meus problemas. Eu tenho honestidade para mapear isso daí. E isso não anula os problemas da sociedade, né? Então, é nisso que a direita está certa, né? Existe todo um problema, agora ficar choramingando, existe todo um problema social, mas ficar choramingando, dizer, eu sou vítima, é porque eu sou negra, é porque eu sou gay, é porque eu não sou...
não sei o quê. Isso não ajuda também. Né? Existem os problemas sociais, mas seja homem, seja mulher, haja como adulto e busque, deixe de choramingar, né? Deixe de ser, como eu citei no começo, deixe de ser emburrecido e embrutecido pelas redes sociais e vá estudar, vá trabalhar, vá resolver seus problemas. Entende? Pare de ser contaminado por tanto besterol digital, se desintoxicar. Né? É o experimento que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo. Passe 2 semanas sem entrar em redes sociais, inclusive o YouTube. Inclusive o YouTube. Passe 2 semanas, não uma, 2 semanas. E aí você vai descobrir 2 coisas muito interessantes. Primeiro, o quão você perde tempo, né? Com um monte de lixo. E segundo, você vê que a vida continua. A vida continua. Toda essa loucura que você vê, todo esse lixo que você vê acontecer na internet, só existe lá. Né? Se você sair das redes sociais, você vai ver o padeiro, a mulher indo comprar pão, né? As crianças andando pela rua, os casais na praça. A vida continua normalmente. Né? E aquele monte de loucura, baboseira nas redes sociais deixa você cada vez mais irritado e paranoico. E como isso não só manipula, mas formata subjetivamente as pessoas. Né? Então, assim, de novo, nada que as pessoas já não saibam, né? Mas elas precisam, como eu, de um start assim definitivo, de colocar uma faca no seu pescoço e dizer: ou você muda, ou você vai se lascar mais ainda. Né? No meu caso, foi só introspecção, né? Refletindo, né? A água batendo na bunda, né? O tempo do mestrado, enfim, todo o contexto da minha vida. Eu disse, rapaz, chega, né? Chega. Esse negócio de ficar mandando vídeo aí, reels, não sei o quê, já deu, né? Já deu. Vou passar um tempo fora disso daí. E recomendo que as pessoas façam isso, né? Recomendo que as pessoas façam isso. Todo mundo faça esse experimento. Passe 2 semanas fora das redes sociais. A não ser que você trabalhe nisso, mas se você trabalha nisso, utilize só para o trabalho. Né? Então é isso. São essas as ideias que eu queria deixar nesse final de ano. Eu fiz um vídeo, né, no começo do ano, no 1º de janeiro de 2025, fazendo reflexões mais políticas. Né? Agora eu quero deixar uma reflexão mais introspectiva, mais também política. Né? Falei sobre educação aqui, mas principalmente aqui é uma ideia mais pessoal. Mais pessoal. De que não espere, não adote essa superstição de que não, próximo ano vai ser diferente. A partir de janeiro eu vou entrar na academia, eu vou ler tal livro. Não, não, não. Esqueça isso, pô. O ano é uma ilusão. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Porque chega janeiro, não, fevereiro eu começo. Fevereiro, março eu começo. Blá, 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 blá. Né? Tem um amigo meu que ele está há 3 anos nessa brincadeira aí. Né? Com relação a fazer exercício, com relação a ler, a voltar a estudar. Né? Faz 3 anos que o cara está nessa brincadeira e ele nunca volta. Nunca volta, nunca está acima do peso, né? Tá sedentário, tá com problema de saúde, mas o cara fica enrolando. Então, assim, o meu gatilho foi o próprio desenvolvimento sobre autoconhecimento, né? E aí as pessoas sabem, cada um sabe o contexto em que está inserido, né? Então é isso. Pau no cu do Instagram, pau no cu do YouTube,
né, de maneira geral, não de maneira definitiva, de maneira geral. Chega de ser sugado por essa merda. Vai estudar, vá resolver, vá falar com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu amigo, vá fazer novas amizades, vá viver, né? Resolva a sua vida, crie laços, né? É isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo, né? 2026, para mim, com certeza vai ser um ano foda. Vai ser um ano foda. Espero não morrer, né? Enfim, contingência existe, mas para mim vai ser um ano foda porque eu já estou começando a mudança agora, né? Vou ficar o menos o possível nas redes sociais, né? Vou ficar procrastinando o menos o possível. Na verdade, eu quero abolir esse lixo da minha vida, né? E é isso. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que 2026 seja um ano primoroso, né? Do ponto de vista nacional, vai ser um caos, né? Vai ser um caos por causa das eleições. Mas do ponto de vista individual, eu estou falando aqui do ponto de vista individual, do ponto de vista moral, né? Pode ser um ano fantástico. É isso aí. Boa sorte. Até o próximo vídeo.